Olá! A nossa fé nos traz perguntas e, na nova série, vamos trazer respostas para as doutrinas importantes da nossa fé. E nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre o dom de línguas. Olha, tem certos assuntos no mundo da fé que são um verdadeiro campo minado, não é mesmo? E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um deles, o dom de línguas. É um tema que, nossa, divide igrejas, inflama debates e mexe com muita gente. Vamos investigar a fundo o que uma perspectiva teológica bem específica, a reformada, diz sobre o fim desse dom. E a pergunta que fica no ar é justamente essa. Aquilo que acontece hoje em muitos cultos, será que é o mesmo milagre poderoso que a gente lê na Bíblia? Ou será que, com o tempo, a coisa toda se transformou em outra coisa? Bom, é isso que vamos desvendar. A gente começa por aqui porque o contraste é gritante. A fonte que estamos analisando aponta que a diferença entre o que se vê hoje e o que está nas Escrituras é tão grande, mas tão grande, que o assunto virou um verdadeiro nervo exposto no cristianismo. Então, qual é a tese central dessa análise? É bem direta. A ideia é que o dom de línguas original, aquele que era uma revelação de Deus, simplesmente cessou, acabou. E o que se vê hoje seria, em grande parte, uma distorção, algo com uma raiz e um propósito totalmente diferentes do que foi um dia. Para a gente entender bem esse argumento, é preciso voltar para um marco zero, para a cena exata onde esse dom deu as caras pela primeira vez, o dia de Pentecostes, lá no livro de Atos. O que aconteceu ali foi uma coisa objetiva, sabe? Algo que todo mundo podia verificar. De repente, os apóstolos começaram a falar em idiomas estrangeiros reais. Imagina só a cena. Uma multidão de tudo quanto é nação, e cada pessoa ali ouvia a mensagem na sua própria língua materna. Não era um som estranho, um balbucio, não. Era um milagre de comunicação perfeita. E aqui está a prova, na boca da própria multidão. Eles não estavam confusos. Pelo contrário, a pergunta deles era de espanto. Como é que a gente está ouvindo eles falarem no nosso próprio idioma? Essa é a chave de tudo. Confirma que eram línguas humanas, conhecidas, um sinal que não deixava nenhuma margem para dúvida. E quando a gente coloca os dois lado a lado, o contraste fica ainda mais nítido. Em Atos, o que tínhamos? Idiomas de verdade, que serviam de sinal para quem não acreditava e que podia ser comprovado por qualquer um. Já o fenômeno moderno, segundo essa análise, é marcado por sons que ninguém entende, focado numa experiência interna, pessoal e, o ponto crucial, é impossível de verificar externamente. Ah, mas e a carta aos Coríntios? Muitos argumentam que lá o assunto é outro tipo de dom. Pois é, a perspectiva da nossa fonte é que o apóstolo Paulo não está apresentando um novo dom. Na verdade, ele está corrigindo o abuso de um dom que já existia e que estava sendo usado de forma caótica. E essa pergunta aqui, ela está no epicentro de todo o debate. Será que existem dois tipos de dons de línguas? Um para evangelizar, como em Atos, e um outro mais particular, devocional, que seria o de Corinto? A resposta para isso muda completamente o jogo. Mas, segundo essa perspectiva, Paulo não está elogiando essa prática de falar em línguas que ninguém entende. Muito pelo contrário, ele está criticando. O recado dele seria bem claro. Falar algo que ninguém na igreja entende não ajuda em absolutamente nada. Só gera confusão e não edifica. E essa frase de Paulo é demolidora, segundo a fonte. Ele coloca o entendimento, a clareza lá no topo, acima de qualquer experiência de êxtase. 5 palavras que todo mundo entende vale muito mais do que 10.000 que ninguém compreende. O foco, então, é a edificação da comunidade. Certo, mas e a tal língua dos anjos? Muita gente usa essa passagem para defender que existe sim uma linguagem de oração celestial que não é para ser entendida por humanos. Só que, quando a gente olha o contexto, fica claro que Paulo está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. São exageros poéticos para exaltar o amor. Ele fala em ter fé para mover montanhas e entregar o corpo para ser queimado. A língua dos anjos se encaixa nessa lista de exageros para provar um ponto e não para descrever um dom literal. Pelo menos essa é a interpretação da fonte. Tudo isso nos leva à pergunta central da teologia por trás desse argumento. Por que, afinal, esse dom teria simplesmente parado? A resposta, nessa linha de pensamento, está no propósito original desses milagres, um propósito que era temporário.
O nome dessa visão teológica é cessacionismo. Basicamente, é a crença de que certos dons, os chamados dons de sinais, como línguas e profecia, foram dados por um período específico, a fundação da Igreja, e eles teriam cessado quando essa fundação foi completada com o fim da escrita da Bíblia. A lógica se desenrola em 4 passos bem claros. Primeiro, os apóstolos pregaram a mensagem. Segundo, dons como de língua serviram de selo, de autenticação divina para essa mensagem. Terceiro, com o último livro da Bíblia, a revelação de Deus por escrito se completou. E, portanto, quarto passo, a palavra agora é suficiente. Os sinais que autenticavam não seriam mais necessários. E este versículo de Hebreus é usado como um pilar para essa ideia de revelação completa. O argumento é, se a palavra final e definitiva de Deus já veio através de Cristo e já foi registrada, para que a gente precisaria de novos sinais revelacionais? A obra estaria completa. Então, se os dons de sinais pararam, qual é a obra do Espírito Santo hoje em dia? A fonte argumenta que sua obra continua a todo vapor, só que de uma forma diferente, centrada na palavra que já foi revelada. A obra do Espírito hoje, por essa ótica, não é menos poderosa, de jeito nenhum. É um trabalho profundo. É ele quem regenera corações, quem ilumina a mente para a gente entender a Bíblia, quem convence do pecado e, o mais incrível, quem vai nos moldando dia após dia para sermos mais parecidos com Cristo. A ideia central é que ele não age no vácuo, ele usa a palavra como sua principal ferramenta. E aqui a gente vê uma mudança de foco fundamental. A proposta é que o amadurecimento da igreja não vem da busca por experiências extraordinárias, que seriam como os andaimes de uma construção, que são retirados depois, mas sim da fé sólida, que nasce de ouvir e confiar na palavra. E a gente termina com essa reflexão. Se os dons temporários, que a Bíblia descreve como imperfeitos ou parciais, cumpriram seu propósito e passaram, a pergunta que fica é: como, então, acontece a jornada de amadurecimento na fé hoje, com base naquilo que é considerado perfeito e completo?